Olá, hoje eu vou estar trazendo aqui um conversor binário sendo feito com o uso de multiplexadores. Bom, eu já gravei anteriormente um vídeo também sobre um conversor binário, só que era focado na realização dele com decodificador e com portas lógicas. Hoje a gente vai estar conhecendo um pouco aqui do componente multiplexador, sendo utilizado dentro de uma arquitetura que possibilita a conversão de binários. Vou pegar aqui meu laser, vamos lá. Nossa questão: realize o conversor do código excesso 3 para o BCD 5221, utilizando multiplexadores. Ok, muitos passos aqui vão se assemelhar ao vídeo anterior que eu já fiz, mas se você não assistiu ele, não tem problema. Eu vou repetindo algumas coisas aqui para que fique entendido, caso você tenha interesse de assistir somente esse vídeo aqui e não o anterior. Bora lá. O excesso 3 é o nosso binário de entrada e a gente quer um circuito, uma arquitetura que quando eu digitar esse binário de entrada, eu receba na saída o equivalente dele no código BCD5221. Por exemplo, o número 0 em excesso 3 se escreve assim, 0011. Mas no BCD5211 se escreve 0000, como no binário natural 8421. Enfim, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai buscar quais números estão ausentes no nosso binário de entrada. Quais são nossas condições irrelevantes, os don't care. Bora lá. No nosso binário de entrada, a gente vai fazer a comparação do binário do excesso 3 com o binário natural. Qual número em binário natural é esse aqui? Esse é o 3 em binário natural. Então a gente escreve aqui em vermelho no cantinho. Em binário natural ele é o 4, esse segundo. Esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7, 8, 9, 10, 11, 12. Talvez você já tenha percebido o porquê do nome excesso 3. Ele tira os três primeiros e os três últimos. Está faltando aqui o 0, o 1 e o 2. E no final falta o 13, o 14 e o 15. Como é um binário de 4 bits, o nosso espaço amostral aqui é de 0 a 15 em decimal. E a gente tem a ausência dos três primeiros e dos três últimos. Essa é a característica do excesso 3. Então a gente já tem nossas condições relevantes, que são 0, 1, 2, 13, 14 e 15. O que a gente vai fazer com ela? Com essas condições irrelevantes, a gente vai fazer o nosso, o nosso erro, que é o quê? Preparar o nosso circuito para caso seja digitado um número em binário que não existe no excesso 3. E mais na frente você vai ver que isso aqui vai funcionar como um enable para o multiplexador. A gente vai jogar essas condições irrelevantes no mapa de Carnot. Você escolhe. Você pode chamar elas de uns, como eu fiz. Eu fiz uma soma de produtos. Na célula 0 eu coloquei 1, na célula 1 eu coloquei 1, célula 2 eu coloquei 1, célula 13, 14, 15 eu coloquei 1. Se você quiser fazer o inverso, colocar 0 nessas aqui e 1 em todas as outras, você também consegue fazer por um produto de somas. Eu escolhi fazer por soma de produtos. Aí eu consigo aqui a minha expressão sintética, a minha SOP mínima fundamental. E isso aqui vai ser transformado em circuito para conseguir fazer o nosso erro. Em circuito ele fica assim. Toda vez que algum dos números das células 0, 1, 2, 13, 14, 15 forem digitados na nossa entrada, esse circuito aqui vai estar ativando 1 na saída. Caso contrário, caso eu digite um binário de entrada válido, um que existe no excesso 3, ele vai estar enviando o 0 aqui na saída. Quando tiver completo o circuito, você vai visualizar isso melhor. Bom, agora a gente precisa dar uma olhada no nosso
binário de saída, o BCD 5211, para criar os nossos 4 multiplexadores que serão utilizados. Bom, a gente vai construir para cada uma das colunas um mapa de Carnot. E através desse mapa de Carnot que for construído para cada uma das colunas, a gente vai estar tirando as nossas variáveis e valores que serão essenciais para a construção do multiplexador. As condições relevantes são válidas para todas as colunas, é a mesma, 0, 1, 2, 13, 14, 15, para cada uma das colunas, para K, L, M e N. E a gente vai estar fazendo aqui, por soma de produtos, eu optei assim, olhando para os uns, ou seja, no 8, 9, 10, 11 e 12, na minha coluna K, eu vou colocar que são em termos. Na minha coluna L, onde eu tiver 1, eu também coloco em termos. 6, 7, 10, 11 e 12. Tem o número 1. Na M está no 5, 7, 5, 7 e 12 somente. E na N está em 4, 6, 9, 11. 4, 6, 9 e 11. Através disso aqui eu já consigo organizar meus 4 mapas de Carnot. Ok? Vamos agora entrar nas especificidades do multiplexador. Para mim extrair minhas variáveis necessárias para a construção do multiplexador, é uma ideia parecida de se obter uma análise de mapa de Carnot por soma de produtos, produtos de somas. É parecido, mas não é igual. A gente aqui trabalha com a ideia de variáveis de seleção. A gente vai pegar 2 variáveis de seleção e elas vão ficar fixas. E a gente vai precisar de mais 4 outros valores. Mas as minhas variáveis de seleções que forem escolhidas já estão fixas, inalteráveis. E a gente vai precisar de 4 outros valores. No decorrer aqui vai ficando mais fácil de entender. Por exemplo, para as variáveis de seleção A e B no meu mapa de Carnot, eu vou chamar A de S1 e B de S0. Então eu vou olhar todas as células do meu mapa de Carnot quando A e B forem primeiramente iguais a zero. Você vê que é somente nessa coluna aqui que A e B são iguais a zero o tempo todo. Nessa coluna, B já não é mais igual a zero. Aqui nem A e nem B é igual a zero. E aqui o A não é igual a zero, mas B é igual a zero. Mas o meu end, A end B iguais a zeros, é só aqui. Então, essa minha coluna eu vou chamar de I0. Posteriormente, eu vou estar mudando. O meu I1 vai ser composto por A igual a zero e B igual a 1. Eu vou estar seguindo o padrão do A e B aqui em cima, certo? Só que eu pulo essa terceira coluna. Ela não é o meu I2. É I0, I1, esse não é o I2. O I2 é esse, onde A igual a 1 e B igual a 0. E o meu I3 eu volto para cá, A igual a 1, B igual a 1. Ok? Agora, se eu pego uma variável de seleção diferente, já não é mais A e B, minhas variáveis de seleção, as minhas variáveis fixas. As minhas variáveis fixas agora são A e C. Então, eu vou primeiramente olhar onde A e C são iguais a zero. Quais células têm esse padrão? É esse primeiro bloco aqui. A igual a zero, A igual a zero, C igual a zero, C igual a zero. Somente nessas 4 células eu tenho isso, A e C iguais a zero. Depois eu vou modificando. A igual a zero, C igual a 1. Onde eu tenho A igual a zero e C igual a 1? A igual a zero vai ser sempre aqui, esses dois. Mas onde que C está igual a 1 agora? Aqui. C1, C1. Então, esse meu cubo aqui representa A igual a zero e C igual a 1. É o I1. Depois eu vou ter o contrário. A igual a 1, C igual a 0. Vai ser o meu I2. A igual a 1, C igual a 0. Meu I2. E por último, as duas variáveis
sendo 1. A igual a 1, C igual a 1, ok? Então, eu vou ter 6 possíveis organizações de variáveis de seleção. Essas foram as duas primeiras tipos de organizações. Aqui são as 4 seguintes. Eu tive AB, AC, agora eu tenho A e D, agora B e C, B e D e C e D. Se esgotaram todas as minhas possibilidades de usar variáveis de seleções diferentes. São essas 6. E cada mapa de Carnot vai ter sua organização de 0 e 1 e 2 e 3. Está aqui. Bom, eu já obtive os meus min-termos, minhas condições irrelevantes, mais anteriormente, então agora eu já posso organizar o meu mapa de Carnot para K, L, M e N, para as colunas. Eu vou trabalhar com as variáveis de seleção A e B, mas eu poderia trabalhar com B e D, A e C, tanto faz. Tem professor que vai exigir que você faça você extraia as variáveis de seleção que te possibilite o menor custo. O que é o menor custo? O menor custo é quando o seu I1, I0, I2 e 3, eles são representados somente por um sinal, ou 0, ou 1, ou A, ou B, ou C, ou D. Você não pode ter uma porta lógica, tipo um A AND B, uma porta XOR de C e D, uma porta OR de A e C, por exemplo. Você tem que ter somente um dado, 0 ou 1, A, B, C ou D. Isso é o menor custo. Mas tanto faz você organizar o seu circuito com variáveis de menor custo ou não. Ele dá certo da mesma forma, mas tem professor que exige que você faça com menor custo. No meu caso, isso aqui é de menor custo, porque tanto no meu I0, I1, I2 e 3, eu tenho somente um sinal, uma variável, ou constante, no caso é uma constante, 0 e 1, mas poderia ser uma variável também, A, B, C ou D. Só tenho somente um algarismo representando 0 e 1, e 2 e 3. Como eu sei que para mim, para o meu mapa K, tomando as variáveis de seleção A e B, eu sei que o meu I1, I0, meu I0, ele vale 0. Da onde veio isso? Vamos lá. O meu I0, deixa até aqui embaixo para não esquecer, é quando as variáveis de seleção A e B são iguais a 0, essa coluna. Então, eu tenho 3 condições irrelevantes e um número 0, uma célula que vale 0. Então, posso englobar isso aqui tudo como sendo 0. Ok? O meu I1, essa coluna aqui, eu tenho 4 células com valor 0. Se todas elas valem 0, eu posso englobar com o meu I1 valendo 0. O meu I2, eu tenho minhas 4 células valendo 1. Então, valor 1 no I2. No meu I3, eu tenho 3 condições relevantes e uma célula valendo 1. Então, essa 1 meio que puxa as outras, que são relevantes. Então, I3 vale 1. Ok? Vamos agora analisar o mapa da coluna L. Também A e B como variáveis de seleção. Você já deve ter pegado a manha. Quando a coluna é toda composta por variáveis irrelevantes e somente uma célula tem algum valor, no caso 0, então toda ela vai ser tomada como 0. Toda essa coluna é 0, então. E 0 vale 0. Nesse caso, já é um pouco diferente. No meu I1, eu tenho 2 células valendo 0 e 2 células valendo 1. O valor 1 nelas. O que eu faço aqui? Eu vou começar a pensar, beleza, A e B e variáveis de seleção fixas. Eu não mexo com A e B. Eu já sei o valor de A e B, tipo, já intocável. Então, eu vou olhar para quem? Para C e D. C e D. Eu vou olhar para esses valores aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui ficar uniforme,
Se eu quisesse ter o mesmo valor na coluna inteira, digamos que eu quero que tudo aqui valha zero nessa coluna todinha. O que eu preciso que aconteça para que tudo isso aqui valha zero? Então, as células 7 e 6 tem que deixar de ser 1 e virar zero. Para isso acontecer, eu teria que ter que mudança aqui nas minhas variáveis C ou D. Eu estou vendo que aqui 0 e 0 eu consigo 0. 0 e 1 em C e D eu consigo 0. Então eu preciso de alguma coisa que transforme em algo parecido. Eu preciso de 0 e 0 e de 0 e 1. Como que eu faço isso aqui virar 0 e 0 e 0 e 1? Se eu pego o valor de C, que está valendo 1, e transformo ele para 0, então eu teria 0, 0. Esse 1 aqui, digamos que não vale mais 1. Esse C, que era 1, agora é 0. Então eu tenho 0 e 0, que nem aqui em cima. E 0 e 0 me daria 0. Então, você tem que ter esse exercício mental. Aqui, mesma coisa. Esse 1 não vale mais 1. Agora vale 0. Então eu tenho 0 e 1. E 0 e 1 já foi visto aqui que me dá 0. Então, se eu mudar o valor da variável C, eu consigo que toda essa minha coluna fique valendo 0. Ok? Então, eu tenho um valor de C. Bem aqui. Essa variável C é o que importa. Ela vai um C sem o barramento, sem a negação, porque eu estou querendo mudar uma variável que valia 1 para uma variável que irá valer 0. Se eu quisesse mudar de 0 para 1, aí seria um C com barramento em cima, um C com valor lógico invertido. Mas quando eu mudo de 1 para 0, é somente o C. No I2 está bem parecido também. Ó. I2 é a mesma coisa do I1. Tem os mesmos valores na célula, nessa coluna, para essa coluna. Então, eu já fiz essa análise antes, então é C também. No I3, eu tenho o valor de 1. Fácil. É um pouco confuso o conceito de visualizar essa mudança de variável, mas com a prática você consegue. Vai chegar um momento que vai ter alguma variável barrada aqui, quando eu quiser mudar uma variável que valia 0 para 1. Nem sempre eu vou ter variáveis puras, sem um barramento. Em algum momento eu vou ter variável com valor lógico invertido. Beleza. No M, I0 vale 0, I1 eu vou ter que fazer uma análise, aquele raciocínio, o que eu tenho que mudar para conseguir 0 em tudo nesse mapa. Então eu tenho que mudar aqui. Um desses dois, eu tenho que mudar ou C ou D. Se eu mudo D, bem aqui, se eu mudo D, não vale mais 1, agora vale 0, esse D. Então 0, 0. 0, 0 eu já vi aqui em cima que dá 0. Então tá ok por enquanto. Se eu venho aqui e mudo essa variável D que está valendo 1 para 0, então fica 1, 0. 1, 0 eu estou vendo aqui embaixo que me deu 0 nessa coluna. Então é isso. Se eu tenho uma variável D mudando de 1 para 0, eu consigo transformar toda essa coluna em zeros. Então fica aqui a variável D. Se eu fizesse com a variável C, eu faço análise para a variável C. Se eu mudo a variável C bem aqui, C aqui está valendo 0 e aqui está valendo 1. O que eu ia fazer? Eu ia fazer apenas um zigue-zague. Se eu troco aqui C de 0 para 1, fica 1, 1. 1, 1 eu tenho bem aqui, que está dando 1. Então não fiz nada. Se eu troco aqui 1 para 0, na variável C, eu fico com 0, 1. 0, 1 está bem aqui, então já vi que deu 1 também. Não é o que eu quero. Eu quero que fique uniforme. Então C não vale. Somente mudando D nessas duas células eu consigo fazer unificar os valores dessas células em zeros. Beleza. E 2? E 2 tem tudo 0, fica 0. E 3, o 1, leva o resto com ele. 13, 14 e 15 São Maria vai com os outros nesse caso. Vão com 1. M, agora só falta o N. E 0 no N.
dá zero, visivelmente. Aqui eu tenho que fazer aquela análise. No I1, tem que analisar, porque eu tenho 1 e 1, 0 e 0. Então, o que eu tenho que mudar aqui para que essas minhas células 4 e 6, que estão valendo em 1, passem a valer 0? Bora olhar a variável C. Se eu mudo de AC de 0 para 1, eu fico com 1, 0. 1, 0 eu já tenho aqui embaixo, que me dá 1. Então, não compensa. Bora olhar a variável D agora. Se eu mudo a variável D de 0 para 1, eu consigo 0, 1. 0, 1, eu tenho visto aqui na célula 5 que me dá 0. Então, 0 e 1 está valendo. Mudei a célula D, de 0 para 1. Então, só preciso mudar essa aqui, para conseguir unificar em zeros. Se eu mudo aqui de 0 para 1, esse D, eu consigo 1, 1. E 1, 1 já foi visto bem aqui, que o resultado dá 0 na célula. Então, eu consigo unificar tudo, mudando o valor da variável D, que estava em 0, 0, mudei para 1. Agora eu tenho uma mudança de 0 para 1. Então, eu vou ter um valor invertido da minha variável. Antes eu estava mudando de 1 para 0. Então, eu não tinha barramento. Agora eu tenho, porque eu estou mudando de 0 para 1. Então, é D barrado. Beleza? Aqui no meu I2, é parecido com as análises que a gente fez anteriormente nos outros mapas, no mapa M, por exemplo, onde está aqui tá mais interno os 1s e externo os zeros. E a gente já viu, fazendo essa análise, que dá a variável D. Se a gente volta aqui em cima, essa situação, vem aqui. Uns internos, zeros internos, externos, que deu D, no I1. É a mesma organização dessa coluna aqui, bem aqui. Então é o D. I3. I3, o zero leva o resto com ele. Então, tá feito. Juntei tudo, todas as minhas informações. Então, minhas variáveis de seleção são S1 e S0. No meu multiplexador K, eu vou ter essas entradas. No L, essas entradas. No M, essas entradas. E no N, essas entradas. Vamos agora dar uma pré-visualização aqui de como vai ficar o nosso circuito. Aqui é um spoiler de como vai ficar. Na verdade, já está montado. Eu não vou construir passo a passo, não, já deixei montado. Eu vou mexendo nele, explicando o que é cada coisa. Bora lá. Estamos aqui no Loja Sim. Vou começar falando primeiro do erro. O erro está preparado aqui para abranger os algarismos que não tem no excesso 3, que são, no caso, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 13, 14 e 15. Toda vez que eu escrever bem aqui algum desses 6 números que não tem no excesso 3, esse LERE vai ficar em vermelho. É o 0, se eu escrevo 1, fica em vermelho ainda. Se eu escrevo o 2, fica em vermelho. Se eu escrevo o 3 já existe no excesso 3. O 3, em excesso 3, representa o 0. Então, se eu escrevo 3, a minha saída aqui eu já tenho que é 0. O LED se apagou. Aí você já pode ver também o funcionamento do enable. Esse erro, eu liguei ele no inversor. Por quê? Ele fica em 1 quando eu tenho um algarismo que não existe no excesso 3. Ele fica em 1. Mas o meu enable, ele só autoriza o funcionamento do multiplexador bem aqui. Bora até dar uma olhada nele. Ctrl+C, Ctrl+V. Bora olhar o multiplexador. Enable, sim. Tu tem a opção de incluir enable, tem a opção de não incluir enable. É que eu estou usando ele por causa do erro. Então, o meu multiplexador ele só vai estar habilitado a funcionar quando o enable tiver no valor lógico 1. E o que estava acontecendo aqui? Quando eu estou enviando um algarismo válido, por exemplo, 3, a minha saída aqui estava em 0. Ok? Aí eu precisava de inverter esse sinal. Então, para autorizar, eu preciso que essa saída fique em 1. Ficou em 1, enable em 1, multiplexador habilitado.
Ficou em 0, o enable, multiplexador desabilitado. Mas para o enable estar em 0, a saída tem que estar em 1. Então, precisa desse inversor, esse sinal. Ok? Falei do inversor, falei dos irrelevantes, falei do enable. Bora agora analisar cada um dos multiplexadores. Bora lá. Como eu fiz essa montagem? O K. Você vê que tem um zero bem aqui. Zero bem pequenininho, certo? Então, a gente toma por aqui que vai ser o nosso I0. Então, o que a gente achou no nosso I0 do multiplexador K vai ser conectado. Então, como o I0 está em 0, eu preciso de uma fonte. Essa fonte não, perdão, o terra. O terra, ele está sempre em valor lógico 0. Dá até para ver bem aqui, 0. Qualquer coisa que eu ligar no terra vai estar sendo enviado o valor lógico 0. Então, liguei no terra. O I1. O I1 fica do lado do I0. Então, já esse segundo filamento do multiplexador. Então, no meu segundo filamento está em 0 também. Ligo no terra. Meu terceiro filamento é o I2. O I2 está em 1, bem aqui. Se está em 1, eu ligo na fonte, que a fonte fica sempre em valor lógico 1. Esses componentes estão bem aqui em conexão. Aqui fonte e aqui o terra. Só puxar e usar aqui no teu circuito. Beleza? Tá. Opa, puxei demais. Vamos aqui. Vixe Maria. Pronto. Beleza. Já vi a conexão das minhas variáveis, que eu achei através daquele mapa de Carnot, analisando o 0, e 1, e 2, e 3. E aqui eu tenho as minhas variáveis de seleção, que são A e B. O S1 é o A, o S0 é o B. Então, no meu 1, isso aqui é um distribuidor. Ele serve para conectar duas entradas ao mesmo tempo. Então, eu tenho o meu S1 ligado em A e o meu S0 ligado em B. Aí vai nesse distribuidor distribui para o multiplexador. E aqui, como já tinha falado antes, está o enable, para habilitar ou desabilitar o funcionamento do multiplexador. E assim sucessivamente, eu fiz as ligações conforme o que está aqui em cada uma das colunas. Na do L, por exemplo, já tem uma ligação com a variável, que I1 e I2 são ligados ao C. Beleza? Aí MN também, fiz as ligações devidamente. Ok, já averigamos as ligações. Eu poderia usar variáveis de seleções diferentes? Eu poderia. Para esse MN que está sendo ligado a um distribuidor, eu poderia ter usado a variável de seleções A e C, por exemplo. A e C, eu puxaria daqui para cá, variável de seleção A e C. Aí seria outra análise no mapa de Carnot, mas daria certo também. Já ficaria outras conexões aqui, mas daria certo. Bom, bora agora fazer uns testezinhos aqui no nosso conversor. Por exemplo, o 3 em excesso 3, ele é o 0 no 5, 2, 2, 1. O 4 em excesso 3, ele é equivalente ao número 1 no 5, 2, 2, 1. Aí o 5 vale esse na saída. O 6 vale esse. E a gente tem o conversor funcionando perfeitamente. Se eu vier com um número que não existe no excesso 3, ele vai desabilitar o funcionamento pelo enable. E está aqui um conversor seguro à prova de erros, utilizando multiplexadores. Então é isso, a ideia do multiplexador é que ele seja um seletor de dados. Você tem vários dados de entrada, mas você vai ter apenas um dado na sua saída. Você está pegando dados de várias fontes, mas vai enviar somente um dado. Você vai fazer o compilado
conforme a programação do seu multiplexador e vai ter a expressão de uma saída. Você pode ter um multiplexador que pegue somente duas variáveis, um conversor de 2 bits, de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits e de 32 bits. Todos eles serão somente uma saída. E é isso, a ideia era mostrar como funcionava um multiplexador, mostrar mais um exemplo de conversor, mostrar que o multiplexador é meio que o inverso de um decodificador. No último circuito que eu montei, eu usei um decodificador. O decodificador, ele pega de apenas uma entrada, ele vai pegar aqui de uma entrada, vai receber dados aqui, e vai ter várias saídas possíveis. A partir dessa entrada, ele tem a opção de selecionar uma de suas saídas. Já o multiplexador é o contrário, ele recebe várias entradas e envia uma saída. São meio que o inverso um do outro. Ok? Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que tenha sido agregador. Obrigado e tchau.